Josival já está por aqui comigo, só retificando a informação, o irmão do vice-prefeito foi assassinado e não o irmão do prefeito. Josival, bom dia. Uma situação preocupante que acontece aqui na Paraíba nesse período eleitoral, né? Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. A violência de natureza política, seja ela qual for, é muito preocupante. Quando você tem os próprios políticos trocando ataques, isso é uma forma de violência, a violência verbal que eles colocam na campanha. Isso termina estimulando também o debate lá na base, né, entre os eleitores, estimula a paixão e acaba tendo a discussão. Corre que quando é lá no bar, geralmente tem um embriagado e geralmente tem um armado. Então termina que, lamentavelmente, acontecendo esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Já teve um tempo lá atrás, na década de 30, 20, que a política 30, 40, que a política da Paraíba era muito acirrada, então isso ocorria muito no interior do estado. Eu lembro de campanhas no interior que o pessoal falava muito de morte, tem famílias que brigavam. Depois houve uma certa trégua, uma certa compreensão, mas as paixões exacerbadas, elas apareceram nos últimos anos e isso é muito ruim. Nesse caso, Peito Regis foi uma aposta, estabeleceram uma aposta. O irmão do vice-prefeito, o vice-prefeito é Márcio Dias, o irmão dele, conhecido como Antônio Caranguejo, Antônio Aprígio, ele não seguia o irmão, é um irmão adotivo e ele politicamente, nesta eleição, ele estava em lado contrário e começou a discussão em função desse tipo de aposta e acabou que um eleitor lá, violento, assassino, matou o cara. É triste, é lamentável. Está na hora de fazer um apelo muito forte ao eleitor, sobretudo ao eleitor, para que não caia nessa história da violência política, do exacerbar as paixões e tal. E em relação aos políticos, vamos diminuir os ataques verbais, vamos discutir ideias, vamos discutir propostas. Os ataques verbais, isso leva realmente a você, quando é muito atacado, você tem família, você tem eleitores, você tem amigos, então você está sendo muito atacado, sempre vai despertar paixões mais violentas. É lamentável esse tipo de coisa. Falando ainda em violência, envolve esse período eleitoral, nós tivemos um caso aqui em João Pessoa que envolveu o candidato do Podemos, Rui Carneiro. Ontem o governador João Azevedo voltou a falar sobre esse assunto. Ele falou pela primeira vez aqui no Jornal da Manhã, na sexta-feira passada, e ontem ele foi indagado como é que está o andamento dessas investigações, como é que o governo está tratando esse assunto. Ele afirmou que delegou um delegado especial para investigar essa denúncia. Vamos ouvir. Meu secretário de Segurança que fizesse uma apuração extremamente rigorosa desse acontecimento. Até porque no outro dia já apareceu o dono do circo gravando dizendo que não teve nada daquilo. Então é preciso muito cuidado nessa hora. A gente tem que fazer a avaliação, é por isso que eu pedi uma investigação, colocando o delegado especial para cuidar disso, para a gente saber verdadeiramente o que aconteceu ou se não aconteceu. Ainda sobre esse assunto, o candidato Rui Carneiro vai hoje à sede da Polícia Federal aqui em João Pessoa para entregar as provas que ele afirma ter em relação a tudo que aconteceu aqui em João Pessoa há mais de uma semana. Josival, como é que você analisa a posição do governador diante dessa questão que foi levantada logo no primeiro dia da campanha? Olha, é muito sério essa história. Claro que o governador precisa ter muito cuidado, o governo do estado precisa ter muito cuidado, porque vai ser um tema da campanha, está sendo um tema da campanha lá. O deputado Rui Carneiro quer efetivamente associar a gestão do prefeito Cícero Lucena, de certa forma, ao crime organizado. Já em 2 debates ele fez essa pergunta. Ontem houve um outro debate e ele foi diretamente ao prefeito Cícero Lucena com relação a essa pergunta, perguntando por que houve na gestão o avanço do crime organizado, e isso é muito grave. Então, veja bem, é muito sério. Porque você tem uma situação de crime organizado em João Pessoa e tem um governador do estado assim. Então, Rui está querendo levar esse episódio lá da Esperança para isso. Tem 2 situações aí graves. Uma o governador não pode facilitar permitir ou fazer com que a campanha eleitoral facilitar que esse tema entre na campanha eleitoral. Ele não vai facilitar. Então tem que investigar para esclarecer. Olha, não houve isso, não é nada disso, não houve isso. Ou então, o outro lado
que de fato tenha uma atuação do crime organizado e o poder público não consiga combater esse tipo de situação. É preciso, acho que alguém tenha a coragem de dizer, eu não sei se vai dizer em algum momento, que, veja bem, nas comunidades mais distantes, o crime organizado, ele existe e ele comanda e ele funciona. Eu vi situações em João Pessoa, e olha que eu andei nos bairros, eu vi situações em João Pessoa que é o seguinte, a prefeitura entrega um prédio que constrói, entrega um residencial que constrói, e com 3, 4, 5 dias, quem está comandando aquele prédio, a entrada, a situação ao redor já é o crime organizado. Existem situações aqui que não é nessa gestão, em gestões outras, já de algum tempo aqui em João Pessoa, que é o seguinte, João Pessoa Cabedelo, que é o seguinte, quem mais protege as unidades de saúde nos bairros é o crime organizado, mais do que a guarda municipal. Protege o pessoal, porque termina sendo atendido. Então, minha gente, o crime organizado está nas comunidades do interior, independente de ser prefeito A, ser prefeito B, ser prefeito C, tá entendendo? Então, é ruim esse tipo de coisa. E tem mais um outro detalhe. Ao estar discussando, veja bem, olha que gravidade, ao estar discussando constantemente contra o crime organizado, o que é que o candidato Rui Carneiro no futuro vai poder esperar de visitas às comunidades? Então, tem controle, tem solução o crime organizado? É muito melindroso esse tema para ter sido colocado e é interessante que o governador mande e com pressa resolver essa situação, pelo menos para o governador dizer assim, este fato aqui foi, este fato aqui não foi, não tem nada a ver com campanha eleitoral. Vamos falar ainda sobre segurança, aproveitando esse tema. O governador anunciou o cronograma para a nomeação de novos policiais civis aqui na Paraíba. Essa revelação foi durante a formatura da segunda turma do último concurso da Polícia Civil. A formatura aconteceu ontem no Centro de Convenções em João Pessoa. Vamos ouvir. Isso aqui, por conta de nós estarmos num período eleitoral, eu vou antecipar aqui, serão nomeados uma turma agora já em dezembro e a outra turma em janeiro, apenas por uma questão de período eleitoral, mas todo mundo vai entrar como devidamente definido isso anteriormente quando nós fizemos concurso. Diferente de épocas anteriores em que se fazia um concurso e se esperava 4, 5 anos para ser chamado. Agora não, agora é uma sequência. Nós estamos agora num período eleitoral que não é, eu diria, de bom tom fazer nomeações nesse período. Então vamos deixar passar o período, já no dia 15 de novembro a primeira turma é chamada para assinar a documentação, já entra na folha de dezembro e a segunda turma já entra na sequência em janeiro. Ao todo, são 426 alunos da Academia de Ensino da Polícia Civil da Paraíba que concluíram a preparação. Essas aulas tiveram início em março desse ano com aulas teóricas e práticas. Vai significar um reforço importante para a Polícia Civil. Hoje, o governador participa da aula inaugural do curso de formação de 810 soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros aprovados no concurso da instituição, 560 da primeira turma da PM e 250 do Corpo de Bombeiros. Esse evento vai acontecer às 10 horas no Teatro Pedra do Reino, aqui em João Pessoa, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, Josival, um reforço extremamente necessário diante do cenário que a gente está agora em relação à violência, né? É verdade. Eu acho que a polícia, a segurança pública tem que ter mais pessoal preparado, mais agentes, mais policiais, e tem que ter muita inteligência. Eu acho que tem que a Paraíba investiu em tecnologia, tem aí bons centros, né, de monitoramento. Então, tem que associar muito isso, mais gente, mas muito mais tecnologia, porque quem realmente ajuda muito na investigação, no controle da segurança pública hoje é a tecnologia. Claro que por trás da tecnologia tem que ter gente, tem que ter humano, tem que ter policial, tem que ter concurso, tem que ter treinamento, e é isso que está sendo feito na Paraíba.
Vamos passar agora em alguns municípios paraibanos onde o moído tá grande, Josival Pereira. Souza, tem novidade por lá, né? Lá foi a desistência da candidatura, uma candidata a prefeita, que era uma vereadora, Lana Dantas, conhecida como Lana da Casa de Souza. Casa de Souza era aquelas casas que tem aqui em Souza, os municípios do interior tem. E ela era coordenadora de uma casa aqui no passado, ganhou muita popularidade, se elegeu vereadora e ser candidata a prefeita, resistiu até ontem, porque na semana passada houve um abalo na chapa dela, que foi o vice-prefeito. O vice-prefeito era um empresário, você que não era... é da rede, o partido dela é da Rede Sustentabilidade. O empresário lá, que é Dior do Frouxão. Frouxão é um restaurante popular, já muito antigo, acho que tem mais de 30 anos, era junto com um posto de gasolina, e muito popular mesmo, muito movimentado. E Dior era o candidato a vice-prefeito de Lana, só que Dior, na semana passada, anunciou desistência para apoiar Helder Carvalho, que é o candidato do PSB de Fábio Tairone. Então, essa semana ela não resistiu e ela tira também, mas para apoiar o candidato da oposição, o médico Gilberto Sarmento, conhecido como Gilbertão. Lá em Souza houve essa mudança, restam, polarizou de vez, polarizou definitivamente. Lana tinha um discurso forte contra Fábio Tairone, o prefeito, que ela depois disse que se decepcionou, tem muita coisa. E aí acabou que houve uma polarização, a polarização definitiva na cidade de Souza, como é Souza. Souza, ao longo dos últimos e muitos anos, desde os final dos anos 60 para cá, era Marise Gadelha, e acabou, cara. Marise e Marcondes deixaram a política de certa forma, mas continuam os grupos se alinhando em dois polos. E vê que o que aconteceu aqui não houve sustentabilidade para a Rede Sustentabilidade da não se sustentou a Rede Sustentabilidade. Vamos falar de Cajazeiras, tem movimentações no TRE relacionadas a ataques, né, do prefeito Zé Aldemir nesse embate entre as candidaturas lá em Cajazeiras. Não sei se está se controlando agora a Justiça Eleitoral, que entrou no período de campanha, mas no período de pré-campanha as emissoras de rádio foram usadas muito fortemente para debates, e aí os ataques foram muito fortes. No caso de Aldemir, ele se deu mal, o candidato Chico Mendes reclamou que ele tinha tido uma notícia falsa, que foi uma notícia que ele dizia que Chico Mendes era desonesto e sonegador de impostos. Aí a justiça entendeu que isso era um ataque indevido, que não tinha essa história, não tinha comprovação do sonegador de imposto, então não tinha desonestidade. Entendeu? A justiça. Falando da justiça. E aplicou uma multa em Zé Aldemir. E determinou que ele se abstivesse. Ele foi insistindo e tal. A multa estava em R$20 mil e ele recorreu. Ainda recorreu do Tribunal Regional Eleitoral. Resultado: o Tribunal Regional Eleitoral ontem aumentou a multa de 20 para 25 mil e aplicou uma nova multa a ele de 5 mil por ele ter desobedecido a ordem do tribunal de se abster de fazer os ataques. Então recorreu para não pagar a multa e saiu com a multa maior de R$30 mil ontem. Lá no Tribunal Regional Eleitoral. O TRE tem sido rigoroso, a gente vê esse movimento aí em Cajazeiras, mas aqui em João Pessoa também, Rui Carneiro já teve reveses na Justiça Eleitoral. Em outras cidades também, o tribunal tem sido bem rigoroso em conter essa situação. Em Cajazeiras também tem já um anúncio que o Ministério Público já recorreu da decisão do juiz local que autorizou a candidatura de Chico Mendes, então vai bater no Tribunal Regional Eleitoral já por um recurso do Ministério Público. Não sei se os outros partidos vão recorrer, ainda está dentro do prazo, mas o Ministério Público protocolou já no domingo à tarde o recurso contra a decisão do juiz local. Vamos falar rapidamente aqui de um perfil das candidaturas. Fechamos o prazo, né, para o registro de candidaturas. A gente tem alguns números aqui que Josival Pereira levantou para trazer uma análise para a gente. São mais de 10 mil pedidos de registro de candidaturas. Apenas pouco mais de 200 foram julgados até o momento. Existem aí 9.044 candidaturas a vereador, 521 a prefeito e 523 ao cargo de vice-prefeito. Josival, a gente percebe ainda uma participação muito pequena das mulheres quando comparado ao número de homens, né? Rapaz, um número pequeno. Você tem nesse quadro, um quadro de 6.700 candidatos homens, 6.711 e 3.377 mulheres. Então, quase o dobro
de candidaturas masculinas, né? Tanto que quando você junta as candidaturas todas, no caso de prefeito aqui, as mulheres só dão cerca de 34%, um pouco mais de 34% do total de candidatos aqui. Nós temos 10 mil e poucos candidatos na Paraíba. Então o número ainda é realmente muito pequeno na próximo à Paraíba. cota, né, que é estabelecida. Próximo ali da cota de 30%, e a cota de candidatura não é conta realmente de representação política. Vários países já adotaram a cota de vagas. Olha, você tem, a cota é tanta, e vários países é 30%. Já tem países que a cota é de 50%, paridade, 50% para um lado e 50% para outro. É muito pequena aqui. Outro, sobre o perfil, tem outros dados aí, realmente, você veja, de 10 mil candidaturas, mais de 10 mil candidaturas, só tem 2.741 candidatos com curso superior completo. É muito baixo, um pouco mais de 20%. 20%. Então é muito baixo isso. Aí você tem um número enorme de candidatos que tem o ensino fundamental, só tem o ensino fundamental, só sabe ler e escrever, outro, o ensino médio incompleto. Então nós temos um perfil que não é um perfil bacana. E outra revelação que é até curiosa, por exemplo, nós temos 1.589 candidatos, que é o maior número, a maior profissão que mais deu candidato é agricultor. Sim. A profissão que mais deu candidato é 1.589 agricultores, 1.150 candidatos que disseram qual é a sua profissão? Sou vereador. 1.150 candidatos cuja profissão, aquele que se reelege na cidadezinha pequena e vai ficando, né? Se reelege. Qual é a sua profissão? Vereador. Não tem outra atividade. 1.550. E tem 694, que é a terceira profissão, que são de servidores públicos municipais. Tá? Mas agricultor e vereador, as duas maiores ocupações dos candidatos que nós temos. Também é um perfil. Claro que nós temos uma cidade, um estado com muitas cidades pequenas, ainda provavelmente muito rural, e essa é a cara de nossa representação. Josival Pereira, todos os dias aqui no Jornal da Manhã, lembrando que ele também está no Portal T5, inclusive, fazendo análise das propostas dos candidatos, que algumas são até fraudes, né, Josival Pereira? Eu acho que muitas das propostas são fraude ao eleitor. Quando você promete o que você não vai fazer, não é uma fraude ao eleitor? Então, grande parte do que está nos programas de governo, nas propostas de governo apresentadas pelos candidatos, registradas no Tribunal Regional Eleitoral, representa uma fraude contra o eleitor, porque eles não têm condições de fazer. Não tem recursos para fazer. Eu juro para você que, olhando os programas de governo, e é isso que eu acho que a gente tem que traduzir, inclusive para o eleitor, vai ser preciso aí mandatos de 20, 25, 30 anos, 50 anos, para os candidatos fazerem o que estão prometendo. E olha que talvez nem isso eles tenham, porque não vai ter recurso. Não tem uma vírgula sobre, por exemplo, a questão de onde os recursos podem vir. Não tem uma vírgula sobre essa questão orçamentária. Eles vão prometendo assim e não tem uma lógica. A lógica é eleitoreira. Se a situação de um município é a educação que é ruim, eles atacam com um grande programa para a educação. Se a saúde... Enfim, é uma lógica puramente eleitoreira, não é uma lógica de gestão. Acho que os programas de governo, na grande parte, são fraude ao eleitor. Imperdível essa análise lá no Portal T5, Josival se debruçando nos programas de governo dos candidatos dessa eleição. Josival, até amanhã. Até amanhã, Daniel. Intervalo rápido, a gente volta falando de investimento aqui no Jornal da Manhã.